Muito boa tarde, bem-vindo a esta edição do Novo Notícias. Começamos pelo município de Paredes, que no Dia Municipal do Bombeiro, que se assinalou ontem, a Câmara Municipal homenageou 5 corporações do concelho. Sim, os bombeiros, para além das suas funções do socorro nos incêndios, quer rurais, quer urbanos, tiveram que estar na primeira linha também no Covid. E estar na primeira linha numa situação que era nova para todos, ainda é mais complicado. E uma vez mais eles estiveram presentes, uma vez mais eles estiveram à altura daquilo que nós esperamos deles e, portanto, homenageá-los no dia 2 é homenagear, tal como Portugal faz com a língua portuguesa, nós é homenagear aquilo que melhor temos no nosso concelho, que são os nossos bombeiros, e, portanto, é um orgulho enorme. Pelo terceiro ano consecutivo estamos aqui a comemorar este dia municipal do bombeiro. Neste dia, como disse muito bem, tão importante para o nosso país, o dia de Portugal, é o dia de todos nós, mas para Paredes também é o dia municipal do bombeiro. Obviamente que estamos a viver um ciclo de vida complicado para todos nós, há cerca de 1 ano e meio a esta parte, em que todos nós temos feito o nosso melhor e os bombeiros, obviamente, que são aqueles que estão sempre primeiro, que chegam sempre primeiro e que dão a cara, dão a vida muitas vezes por nós e têm que ser reconhecidos e devem ser reconhecidos. E espero sinceramente, mesmo que não esteja no futuro executivo, não assim, mas acho que este dia nunca pode ser esquecido e deve ser continuado para muitos e muitos anos, porque eles merecem isto tudo. No Marco de Canaveses, o centro de testes encerra já no próximo dia 18 deste mês, devido à redução do número de testes. O Centro de Testes Covid Drive, que se encontra instalado no Estádio Municipal do Marco de Canaveses, encerra a partir do dia 18 deste mês. A Câmara Municipal do Marco de Canaveses destaca na sua publicação oficial online que o encerramento da estrutura deve-se à contínua redução do número de testes realizados ao longo das últimas semanas, fruto da melhoria da situação epidemiológica no concelho e do crescente ritmo de vacinação da população, processo no qual estão agora concentrados os esforços da Câmara Municipal e das entidades de saúde. O município realça que até ao dia 31 de maio foram administradas um total de 19.269 vacinas à população, salientando que eventuais testes a realizar a partir de 18 de junho passam a ser encaminhados para as estruturas do laboratório junto ao Centro de Saúde do Marco de Canaveses. A Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal reforça a necessidade de cumprimento das regras de higiene e segurança. A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal defende o reforço do cumprimento das regras de higiene e segurança, depois da notícia de que Lisboa, Braga, Odmira e Valdecambra não avançam no plano de desconfinamento. Sair do confinamento também está nas nossas mãos, com a notícia de que Lisboa, Braga, Odmira e Valdecambra não avançam no plano de desconfinamento, cujas consequências consideramos muito negativas. Reforçamos a necessidade do cumprimento das regras de higiene e segurança, assim como de testagem massiva pelas empresas, seus trabalhadores e também pelos seus clientes, de forma a quebrar cadeias de transmissão. Refere a associação, que destaca que existem muitos estabelecimentos que ficam impedidos de progredir no confinamento, o que causa enormes prejuízos às respectivas empresas. Sair deste confinamento também está nas nossas mãos, reitera. Tempo agora para ficarmos a par da situação epidemiológica em Portugal nas últimas 24 horas. Portugal registrou nas últimas 24 horas uma vítima mortal e mais 519 infectados pelo novo coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde, já foram contabilizados desde o início da pandemia 17.044 óbitos e 855.951 casos confirmados de Covid-19. Dos óbitos reportados, um residia na região de Lisboa e Val do Tejo. O feriado de 10 de junho foi aproveitado ontem no concelho de Penafiel para a inauguração do polidesportivo de São Mamede de Recesinhos.
Bom, nós hoje de facto estamos a comemorar o Dia de Portugal aqui em Samamé de Recesinhos, nas terras de Recesinhos, no norte do nosso concelho de Penafiel, exatamente inaugurando a primeira fase de um complexo que vai para além desta vertente desportiva, que ficou agora concluída e por isso está a ser inaugurada, mas que vai integrar também uma outra área, exatamente confinante com o polidesportivo e que se destina ao parque de lazer. É uma zona de estar que vai ter percursos pedonais, que vai ter um parque infantil, que vai ter equipamentos de manutenção física, que vai ter mesas, bancos, ou seja, aquilo que nós pretendemos é que seja um espaço de acolhimento para as famílias poderem estar e poderem usufruir. Este polidesportivo está protocolado com a Câmara Municipal desde 2014. Têm vindo a ser várias conversas estabelecidas no sentido de isto conseguir acontecer, de ser uma realidade. É um sonho tornado realidade. Esta primeira fase está concluída, o polidesportivo está pronto para ser usado pela população. Avançaremos depois para uma segunda fase, como o Sr. Presidente da Câmara, Dr. Antonino, teve a possibilidade de dizer. Esta freguesia tinha também esta carência. A nossa expectativa é que a segunda fase do projeto possa ser lançada a breve prazo para que se inicie o quanto antes também. Portanto, relativamente a esta obra, está muito bem concebida, está terminada, está concluída e era o que eu queria e ambicionava para Samamé neste mandato. Ainda em Penafiel, mas em São Martinho de Recesinhos, decorreu ontem o lançamento da primeira pedra para a construção do pavilhão desportivo das terras de Recesinhos. É uma obra muito importante, sobretudo para nós que temos na coesão territorial uma das nossas prioridades para a governação municipal. Efetivamente, esta zona do nosso concelho, do norte do concelho, das terras de Recesinhos, tinha carência de um pavilhão desportivo, porque hoje em dia a prática desportiva é absolutamente essencial para a formação quer dos mais jovens enquanto cidadãos, quer para todos os demais cidadãos, mesmo os mais idosos. Era a obra, em termos gerais, fundamental e a que mais me empenhei e com a qual foi preciso mais luta, mas dizia eu, era a obra que mais era almejada cá nesta não só na freguesia, mas nas terras de Recesinhos. Até toda a parte norte não existia qualquer equipamento desportivo a este nível. E, portanto, as gentes destas terras do norte do concelho não tinham mesmo um polidesportivo que fosse, portanto, qualquer equipamento desportivo, e este centrado aqui, que apesar de estar na nossa terra, na freguesia de Recesinhos, São Martinho, e que eu me orgulho de tal, e por tal lutei, mas é um equipamento que é para favorecer todas as gentes destas terras de Recesinhos. Nós temos feito uma aposta muito forte aqui nas terras de Recesinhos. Tivemos, ainda não há muito tempo, em Castelões, na inauguração de um parque de lazer. Lá em Castelões também já temos um relevado sintético. Agora também em Samamé de Recesinhos com um polidesportivo que também não existia aqui neste território nenhum. E agora lançamos aqui a primeira pedra para o pavilhão desportivo, que vai naturalmente servir toda esta área territorial. Nós não podemos ter tudo em todo lado, mas temos que criar oportunidades de acesso a tudo e a todos. E é isso que procuramos fazer. Não fora a pandemia, e certamente esta obra estaria já muito mais adiantada, mas é um processo complicado, implicou a aquisição de terrenos, implicou depois a elaboração do projeto, a própria empreitada traduziu-se num concurso de grande dimensão e que demorou, portanto, também mais tempo, depois a obtenção do visto do Tribunal de Contas, enfim, todos esses passos foram passos que levaram o seu tempo, mas o importante é que hoje estamos aqui para dar o início a uma grande obra, e uma obra que vai ser muito importante para estas terras de Recesinhos. Passamos agora ao comentário semanal de Rui Brito Fonseca, que já se encontra com Mariana Nogueira. É exatamente isso, Emília. Temos agora na nossa companhia o habitual comentário com o Dr. Rui Brito Fonseca. Este comentário semanal nos traz sempre temas da atualidade. Boa noite, doutor. Boa noite, como está? Tudo bem, obrigada. Consigo também? Também, muito obrigado.
Doutor, o tema que nos traz para este comentário de hoje é a massificação do ensino superior. E dentro dele vamos falar do crescente papel das mulheres, um tema muito importante. Exatamente, porque tem que ver também com a crescente afirmação das mulheres na sociedade portuguesa e com a cada vez maior presença das mulheres em lugares de destaque, seja na política, seja nas empresas, seja na administração pública, o que de facto é uma transição muito grande se olharmos de há 10 ou 15 anos atrás para o tempo atual. E de facto é realmente um passo importantíssimo no caminho da igualdade de oportunidades entre ambos os sexos. Este caminho, peço desculpa interromper, doutor, este caminho que ainda não está feito, mas que, passando a redundância, estamos num bom caminho. Sim, estamos no bom caminho, todos os dados disponíveis indicam que cada vez é maior essa presença, em resultado do mérito e das qualificações crescentes das mulheres e por isso tudo indica que em poucos anos, uma década, se calhar menos, atingiremos talvez a paridade entre a representação de homens e mulheres, seja ao nível das empresas, das chefias das empresas, seja da administração, seja da política, onde também cada vez se vêem mais mulheres a assumirem candidaturas a diferentes câmaras municipais, como acontece no Tâmega e Sousa e na região norte. Há muitas mulheres presidentes de Câmara e cada vez serão mais porque, como dizer, os homens optam por não prosseguir estudos. Ao não prosseguirem estudos, e as mulheres ao prosseguirem os seus estudos, naturalmente irão ocupar esses cargos por seu mérito, por seus estudos, e por isso irá haver uma transição natural para uma cada vez maior paridade entre ambos os sexos e, quem sabe, até num futuro, se calhar não assim tão distante, teremos uma maior presença feminina do que até masculina. Sim, até porque como já falámos em programas anteriores e não me recordo muito bem se foi nestes comentários semanais ou num programa que o doutor também tinha aqui no Novo Canal, chegamos a falar que há uma maior percentagem de mulheres a tirarem cursos superiores em relação aos homens, portanto também é natural que essa mudança vá acontecer. Sim, exatamente, porque as mulheres não só há mais mulheres a licenciar-se, como há mais mulheres a conseguir os níveis de graduação seguintes, segundo ciclo e terceiro ciclo, ou seja, mestrados e doutoramentos. Há cada vez mais mulheres doutoradas e isso faz também com que seja natural que cada vez mais as mulheres tenham um papel mais predominante na sociedade portuguesa. Acha que a sociedade portuguesa está aberta para isso? Nós se olharmos, por exemplo, doutor, agora uma curiosidade, para a Assembleia da República ainda temos maioritariamente homens. Mas este é um caminho que será feito depois naturalmente, porque a partir do momento em que, com o passar dos anos, temos mais mulheres qualificadas, mais mulheres em lugares de poder, seja nas autarquias, seja a níveis intermédios do poder, seja nas empresas, seja nas instituições, é natural que depois o passo seguinte ocorra com naturalidade, que é elas também chegarem aos lugares do poder máximo, digamos assim, em termos de Assembleia da República, e que provavelmente teremos dentro de uma década uma Assembleia da República muito mais feminina do que temos hoje, apesar de já termos muitas mulheres e ao longo da história terem existido mulheres com um papel muito relevante na Assembleia da República, na produção de legislação em Portugal. Por isso, parece-me que isso irá ocorrer naturalmente e por isso mesmo não me parece que existirão grandes resistências em termos sociais, porque é um ganho de um espaço que ocorre por mérito próprio e não por qualquer outro motivo. E por isso parece-me que a sociedade aceitará muito bem e não ocorrerá qualquer resistência, porque de facto esta mudança do ensino vem de facto
abrir essas portas às mulheres que durante séculos estiveram fechadas. Espero bem que sim, eu cá estou para assistir. Estamos os dois. Doutor, quanto à massificação do ensino superior? Exatamente. Portugal é dos países da União Europeia onde tem existido um crescimento maior de estudantes no ensino superior, a concluírem o ensino superior, e está cada vez mais a aproximar-se da média europeia naquilo que concerne à conclusão do ensino superior. Dados do ano passado indicam que perto de 42% dos jovens entre os 25 e os 34 anos já tinham completado o ensino superior, o que, se olharmos para uma década antes, é um ganho de 14,5%, é fantástico numa década. Tem sido um crescimento cada vez mais acelerado, tem permitido ganhos em relação à média europeia, apesar de ainda haver um trabalho por fazer. Neste momento, nós temos 37% de população com ensino superior, enquanto a Grécia tem 42%, a Espanha tem 47% e a Irlanda 55%, que são sempre aqueles países com os quais nós nos comparamos mais, porque estão aqui na nossa zona de influência. Por outro lado, também se nota que os jovens portugueses, são aqueles que têm uma maior taxa de conclusão do ensino superior quando vamos comparar com outros países onde existe uma maior presença de ensino vocacional articulado com as empresas, como o caso da Alemanha, onde o ensino vocacional é muito forte e muitas vezes a opção vai muito mais para o ensino vocacional do que para o ensino superior. Também é um facto que cada vez mais os nossos jovens, também fruto do processo de Bolonha, concluem mestrados. Nós neste momento temos 36% dos nossos jovens com mestrados, enquanto que há 10 anos tínhamos 14%. Isto no escalão etário que falámos antes, entre os 25 e os 34 anos, o que deixa antever um contínuo crescimento da maior qualificação dos jovens e que faz com que cada vez mais tenhamos também uma mão de obra mais qualificada que poderá também dar um contributo decisivo para o desenvolvimento económico da região e do país. E por isso também é de salientar algo que eu tenho vindo a salientar várias vezes, que a maior parte dos nossos licenciados são licenciados de primeira geração. Demos um salto numa geração em que muitas vezes os pais eram camponeses ou tinham pequenos comércios e não tinham muita escolaridade, e que agora esta é a primeira geração de licenciados e que de facto irá criar uma grande mudança naquilo que é a estrutura económica e social do país a prazo, porque são mais qualificados, têm mais ambições, têm maior flexibilidade e maior resiliência para lidar com as crises, como esta crise que acabamos de viver agora. Nós vimos bem como os estudantes se adaptaram à mudança do ensino presencial para o ensino à distância, e isso é um indicador muito bom, porque permite-nos encarar com esperança ao futuro, porque são jovens que estão preparados para esta volatilidade do mercado e para esta grande velocidade a que o mercado se vai desenvolvendo. E isso é um grande ganho em relação à geração anterior. Tocando de novo na questão das mulheres, as mulheres são de facto cada vez mais qualificadas que os homens. Mulheres entre os 25 e os 34 anos, 82% das mulheres, vejamos bem, tinham o ensino secundário completo, enquanto que os homens tinham apenas 76%. E aqui já começa a diferença. Ou seja, e depois muitas destas mulheres vão para o ensino superior e vão agudizar essa diferença, que começa já com um diferencial de 6 pontos percentuais entre homens e mulheres, e que depois no ensino superior vai ser ainda maior, porque quase 50% das mulheres entre os 25 e os 34 anos, ou seja, mulheres jovens, completaram um curso superior, o que é fantástico para uma primeira geração que
está a fazer esta mudança, enquanto que os homens situam-se 15 pontos percentuais abaixo, ou seja, 34,6% dos homens. Que é Por isso imenso. é imenso. Por isso é que eu estava a referir que naturalmente ocorrerá esta transição de cada vez as mulheres terem mais acesso a mais lugares de poder, a mais lugares de decisão, e que isso também irá ter efeitos naturalmente ao nível do modo como se gerem as empresas, como se gera o país, porque a sensibilidade entre mulheres e homens para a gestão e para a forma como se relacionam com as questões é muito diferente e naturalmente veremos grandes diferenças a esse nível. O nível de escolaridade, no caso dos homens, tem crescido essencialmente por causa da generalização do ensino secundário, e é por essa generalização que eles têm conseguido aumentar também de número, mas muitos acabam por seguir a via profissional e não fazer a opção pelo ensino superior. Naturalmente é uma opção tão válida quanto o ensino superior, porque precisamos também de profissionais, técnicos, em que neste momento cada vez temos menos técnicos e precisamos de técnicos que saibam fazer também outro tipo de funções. Agora, de facto, as mulheres têm também a maior representação entre quem tem mestrados ou doutoramentos. Elas, de facto, estão a ocupar cada vez mais, mesmo nas instituições de ensino superior, e o ISEDOR é um exemplo disso, onde as mulheres têm um papel maioritário e crescente, porque cada vez mais são as mulheres que fazem os seus mestrados, fazem os seus doutoramentos, e por isso elas já representavam no ano passado 60% dos mestres em Portugal, com idades entre os 25 e os 34 anos. De facto, o que estamos a observar é cada vez mais esta mudança social que acompanha também a mudança digital. Portanto, eu penso que dentro de uma década teremos uma sociedade bastante diferente, mais feminizada, mais digital, e isso obrigará certamente a uma sociedade muito diferente e esperemos nós melhor do que aquela que temos hoje. Claro que sim, é uma mudança no paradigma e eu creio que sim, que será uma mudança melhor do que aqui existe hoje em dia, mas eu sou suspeita, não é, doutor? Agradeço-lhe por mais um comentário e estar de volta de hoje a 8 dias. Exatamente, até lá. Até lá, muito obrigada, desejo-lhe um ótimo fim de semana, Dr. Rui, e a si que está desse lado também. Mas agora passo a emissão para a Emília. Muito obrigada, Mariana. Vamos agora para um curto intervalo de 30 segundos. Voltamos já. Passamos para o desporto. No Marco de Canaveses já foi feita a apresentação do Grande Prémio de Portugal 2021, integrado no Campeonato do Mundo de Enduro, que vai decorrer naquele concelho de 18 a 20 deste mês. Numa prova como esta é preciso ter capacidade de organização, é preciso ter competência, é preciso ter experiência e nós de facto confiamos em pleno no Motor Clube do Marco. E só numa relação de confiança plena como temos é que arriscamos voltar a fazer esta prova nestas condições. E por isso é que nós dizemos que, de facto, o Motor Clube é o motor da Câmara Municipal. Só no Marco de Canaveses é que estavam reunidas as condições para voltar a apostar num evento desta natureza. E por isso, para nós, município de Marco de Canaveses e para o Executivo da Câmara, é também motivo de orgulho, porque reconhecem esta capacidade não só no Motor Clube, mas também na Câmara Municipal. E por isso, ainda bem que reconhecem e ainda bem que esta prova volta ao Marco de Canaveses. A parceria que nós temos com o Motor Clube ou a relação que nós temos com o Motor Clube é de louvar.
é de louvar e é de agradecer. O Motor Clube tem feito um trabalho que cresce de dia para dia, que tem tido uma atividade excepcional, dá trabalho, é trabalhoso, mas a recompensa é grande. Nós chegamos ao final do dia, ao final das provas, e vemos que mais uma vez conseguimos levar o nosso nome, o nome Marca Canaveses, para o mundo fora. A verdade é que poucos países no mundo conseguiriam fazer o que se fez aqui o ano passado. Bom, e nós demos possibilidades a ver mais e ninguém se atravessou, e foram os portugueses, o pequenino país à beira-mar plantado, que mais uma vez fez a resolução do campeonato com 2 provas seguidas em 15 dias. Portanto, é um reconhecimento mais que justo. Se havia a intenção de voltar, que a Câmara que nós voltássemos, obviamente que logo de início se pôs essa como condição sine qua non de voltar aqui de 21. Esta prova é muito mais que uma prova que traz ao marco de mais de 800 pessoas durante uma semana, e nós também levamos esta prova a todo o lado do mundo. Esta é a abertura, uma nova fase da FIMA, portanto esperamos também ser uma prova que marque também pela diferença. É um percurso com mais de 80% novo, temos grandes novidades nas especiais em sítios diferentes. Como novidade, a nova especial, que é 100% nova, é na venda da Giesta, é uma especial Enduro Test com características espetaculares para a prática do Enduro. Vamos voltar para o Largo da Feira e fizemos questão de chamar à especial Filipe Nunes, que foi um piloto que infelizmente não morreu pela parte desportiva, mas teve um ataque de coração fulminante enquanto fazia essa especial em 2019. Atletas de BTT do Penafiel Bike Clube em destaque na última prova da Taça de Júniores. Os atletas de BTT do Penafiel Bike Clube estiveram em destaque na prova de estrada quarta Taça de Júniores U19, última prova pontuável para a Taça de Portugal de Júniores, que decorreu em Penafiel, competição que integrou cerca de 130 atletas que decorreram o concelho de Penafiel com uma dureza e extensão de 98 km. O Penafiel Bike Clube destaca que Simão Rocha e André Ribeiro, estreantes nesta modalidade e no escalão, estiveram em destaque, fazendo parte do restrito grupo da fuga inicial, composto por 23 atletas, de onde saiu o vencedor da etapa e que chegou a ter 5 minutos de vantagem sobre o pelotão. Simão Rocha perdeu o top 15 nos últimos 50 metros, absorvido pelo pelotão na dura subida do Carvalheiro em Galegos. O penafidelense Manuel Ferreira ficou em 18º lugar no Campeonato do Mundo de Paraciclismo, que está a decorrer no circuito de Estoril. O atleta da Silvivinha Adrap sentir Penafiel, Manuel Ferreira, um dos atletas que integra a Armada Lusa no Campeonato do Mundo de Paraciclismo, que está a decorrer no circuito do Estoril, em Cascais, foi 18º na classe C5, tendo feito o tempo de 11 minutos e 49 segundos no contrarrelógio. Nos 33,6 km disputados pelos paraciclistas em classe C5, destaque ainda para Helder Maximino, que foi 16º a 10 minutos e 27 segundos do vencedor, o holandês Daniel Gebro. A Federação Portuguesa de Ciclismo destaca em comunicado que os corredores portugueses cumpriram as expectativas nos contrarrelógios, numa prova em que a Armada Britânica conquistou 4 dos 11 títulos disputados. Boa tarde, regressamos ao Novo Notícias. São muitas as empresas que, neste momento, lutam pela sua sobrevivência fruto das dificuldades criadas pela pandemia de Covid-19. É o caso da Run Porto, que atualmente promove iniciativas virtuais, o que provoca grandes dificuldades. Em estúdio, connosco, temos Jorge Teixeira, diretor-geral e gerente da Run Porto, a empresa que organiza várias corridas. Boa tarde. Efetivamente, existem neste momento empresas que estão a passar por grandes dificuldades, como é o caso da Run Porto. A vacinação, Jorge Teixeira, é uma esperança? Bom, a vacinação é uma esperança para todo mundo, como é evidente, não é? Pondo o negócio de parte e colocando, digamos, em cima da mesa a palavra humanidade, a humanidade está à espera disso. Porque, de facto, o que nos aconteceu
estamos perante uma terceira guerra mundial, desta vez biológica e psicológica, e portanto a vacinação é de facto a luz ao fundo do túnel que todos nós estamos a ver. Esperamos de facto que com a vacinação as nossas empresas, sobretudo as empresas como a minha, que organizam eventos e que têm de facto uma complexidade naquilo que é a organização dos mesmos, porque nós lidamos com dezenas de milhares de pessoas em cada evento. Só para lhe dar uma ideia, a Corrida da Mulher, que se realizaria em maio, mês passado, e que se fez de forma virtual, teria 25 mil mulheres presentes, não é? Mais as pessoas da organização, digamos que estaríamos aqui a falar de 26 mil pessoas num só evento, e de facto não se consegue fazer, é completamente impossível. Também a Corrida São Silvestre do Porto, a de Braga, são muitas as iniciativas que esta empresa levava a cabo e que agora, ao fim, nesta altura, está praticamente parada, a não ser... Nós não estamos totalmente parados, ou seja, nós estamos parados nos eventos físicos, naquilo que é o nosso ADN, que é organizar eventos que têm, de facto, alguns deles são lúdico-desportivos, outros são mesmo profissionais. Estou-me a referir, por exemplo, à meia maratona e à maratona do Porto, onde nós contratamos atletas da elite para virem cá fazer marcas, inclusivamente até tentarem recorde do mundo, como já foi o caso. Já trouxemos vários recordistas do mundo a correr à cidade do Porto na meia maratona do Porto. Só que neste momento temos uma ténue esperança de que a partir do mês de setembro, e eventualmente, se não houverem para aqui variantes que alterem aquilo que é a eficácia das vacinas, temos uma ténue esperança de realmente recomeçar a trabalhar, mesmo que seja noutros moldes, com menos festa, digamos, mas também... um menor número, se calhar, de participantes. Não? Eventualmente, menor número iremos ter sempre, porque este ano, só para lhe dar uma ideia, a Maratona do Porto, o ano passado, trouxe 7 mil estrangeiros de 72 países. 7 mil estrangeiros a correr, que vêm sempre acompanhados. Portanto, estaremos aqui a falar de 14 mil pessoas que vieram à cidade e que estiveram 5 dias na cidade. No ano passado? O ano passado, em 2019. E que, segundo um estudo encomendado à Universidade do Algarve, com quem trabalhamos, a Maratona do Porto gerou num fim de semana qualquer coisa como 12 milhões e 700 mil euros para a cidade. Portanto, estamos aqui a falar também de turismo desportivo, que é disto que se fala, e que neste momento também, com esta incerteza das pessoas viajarem, e veja-se o que aconteceu ainda esta semana com os ingleses que estavam cá de férias a convite dos dois países, não só a Inglaterra autorizou. E agora tiveram que regressar. Nós próprios também, se quisermos viajar, também sentimos um certo receio de eventualmente podermos não regressar no dia e na hora que precisamos de regressar, ou porque tínhamos que trabalhar, ou porque tínhamos que os nossos afazeres no nosso país, e portanto tudo isto é muito... Portanto, os eventos... E o facto também do número dos infectados estar sempre a subir, a descer, traz aqui uma certa insegurança, incerteza. Eu acerca disso devo-lhe dizer o seguinte, mas com toda a franqueza, são demasiados as pessoas que têm capacidade de opinião e até conhecimento científico, mas também a voz sábia do povo, o povo, não é, que continua assustado, cheio de medo, mas que está a analisar. E eu, fazendo parte desse povo, considero que neste momento, eu vou dizer uma coisa que pode eventualmente chocar, mas considero que neste momento, a partir do momento em que os grupos de risco estão vacinados, a partir do momento em que deixou de se falar de lares, deixou de se ter tantas mortes, não é? 200, 300, 100 e tal mortes por dia. A partir deste momento, não é? Aquilo que nós estamos a verificar é de facto uma classe mais jovem que está ansiosa por viver a sua vida, quer dizer, a vida de contacto entre uns e outros, e portanto não me parece que os números até podem ser positivos, porque quanto mais infectados e quanto mais recuperados em 14 dias, naturalmente a imunidade de grupo acaba por se atingir de uma forma até natural, mesmo até sem vacina. E, portanto, o vírus vai passar de uma fase pandémica, certamente, a uma fase endémica, tal como a gripe e outras doenças que nós temos por aí. Por exemplo, como é que me explicam que este ano não há uma única pessoa em Portugal, em 10 milhões de habitantes, que tivesse tido gripe? Não consigo, ninguém me encontra uma explicação. Dizem, mas é porque você usa a máscara e não sei o quê. Pois está bem, ok, mas não é sempre uma proteção. Uma única pessoa no país, uma única pessoa que não tivesse apanhado gripe. Bom, a única coisa que me assusta a mim, e acho que deve nos assustar a todos, é a eventualidade de facto este vírus ter estas chamadas variantes que agora por aí aparecem, que venham
deitar por terra aquilo que é a nossa esperança e vir-se a verificar que as vacinas Mas afinal não tem não são tanta eficazes. eficácia. E a altura que vai definir isso, na minha perspectiva, vai ser o outono. Nós não sabemos como é que o outono vai arrancar, porque normalmente é no outono que arrancam as doenças, digamos assim, contagiosas e as doenças relacionadas com... Há mais vírus. Exatamente, e portanto... devemos estar calmos, devemos estar serenos, devemos estar colaborantes, não fazer asneiras, Mas como nós acha temos possível, visto. Jorge, o regresso à normalidade agora nestes meses de verão? Acha que é possível? Não. Eu dizia no princípio da pandemia, e a experiência da vida e a história diz-nos que uma pandemia, mesmo com uma vacina, e nós tivemos uma vacina em menos de um ano, o que significa que também dá para pensar aqui que não foi só a ciência que foi rápida, mas que se calhar tudo isto está estudado, não é? Acho que infectaram a humanidade, digamos que de propósito, e agora querem vender testes e querem vender vacinas, e portanto tudo isto é uma guerra de facto biológica e psicológica que nos está a afetar a todos, psicologicamente, não é? Não só aqueles que trabalham, como os que não trabalham e os que podem trabalhar e aqueles que não podem trabalhar, mas sim em termos de saúde psicológica, não é? Há muita gente neste momento que vive momentos de pânico completo, sem saber o que é que há de fazer à vida. E portanto, eu dizia no princípio, em reuniões até que tinha com os meus filhos e meus sócios, em que lhes dizia, pá, vocês preparem-se para 3 anos. Nós só em 2023, esta é a minha perspectiva, é que vamos começar a respirar. Porque até lá, tudo isto vai andar na lógica das novas variantes que aparecem, do número de infectados, vamos andar aqui nisto. No entretanto, existem coisas, como nós vimos há 2 semanas e há 4 semanas, que hoje falamos de números, será que não estão relacionados com essas exceções que se abriram? A meu ver sim, por essa razão é que eu também... E mal, na sua opinião? Essas exceções... acha que não deviam ter existido? acontecido. Não deviam ter acontecido. Repare, estamos na presença de alguém que organiza eventos. Eu trabalho com mais de 300 mil pessoas por ano. De alguém que organiza eventos onde estão dezenas de milhares de pessoas de uma só vez. Eu próprio só me proponho a organizar um evento quando eu, o primeiro, o responsável, me sentir seguro. Caso contrário, eu neste momento, se me dissessem já pode organizar, eu não tenho segurança, eu não sinto segurança. Se estivéssemos numa situação de normalidade, a Run Porto neste momento já estava a trabalhar para com certeza, estas corridas mais de verão. Com certeza, estávamos a trabalhar e estávamos, enfim, não estávamos a sofrer financeiramente o que estamos a sofrer. Obviamente que o governo, e fosse ele qual governo fosse, independentemente da ideologia de cada um, fosse qualquer governo que fosse, não faria melhor do que aquilo que este está a fazer, porque o país também tem limitações financeiras e, portanto, ao fim e ao cabo, eles estão a ajudar naquilo que podem, portanto, mas também isto não é eterno, não é? Porque ninguém aguenta isto eternamente e, neste momento, eu vejo uma preocupação muito grande das autoridades fala-se muito em 2 palavras, cultura e restauração. Mas há aqui uma outra coisa que é fundamental para a saúde, que é o desporto. O desporto informal, o desporto puro e duro, não o futebol. O futebol sim é desporto, mas o futebol é uma indústria, como todos sabemos, que envolve milhões e, portanto, em que tem o privilégio de um momento para o outro colocar... A prática de desporto sem compromisso, não é? Exatamente. Só porque a pessoa gosta e se sente bem. Exatamente, o ponto de encontro, etc. E existem protocolos, nós temos protocolos que submetemos à Direção-Geral de Saúde desde abril do ano passado, ainda não obtivemos nenhuma resposta, nem um sim, nem um não, nada. Protocolos que, sendo cumpridos, nós conseguimos organizar um evento sem risco absolutamente nenhum. Sem risco absolutamente nenhum. Inclusivamente estamos preparados para, a partir do momento em que agora já começa a haver muita gente vacinada e há muitos dos nossos clientes, nós temos uma base de dados com 650 mil pessoas. E, portanto, muitos desta gente, não é? Acima dos 25, 30 anos, a partir do próximo mês estão todos vacinados. O que significa que basta mostrarem o seu passaporte verde, digamos assim, o seu passaporte de vacinação, ou então, em último recurso, faz um teste e participa. Mas mesmo assim o Run Porto ainda não quer arriscar? Não, eu antes de setembro, com toda a franqueza, antes de setembro não quero arriscar, porque entendo que também não devo pressionar, porque neste momento também as próprias câmaras municipais estão assustadas e têm medo, não é, de autorizar eventos desta natureza. E depois,
para quem não sabe, eu fui o primeiro em Portugal a cancelar eventos, porque no dia 13 de março, se todos nos lembramos, viemos para casa, de 2020, eu tinha um evento a 15 de março chamado Corrida do Dia do Pai, com 10 mil participantes, e no dia 9 de março decidi, não, eu não vou fazer. A partir do momento em que tivemos conhecimento de um infectado no Hospital São João com Covid-19, eu percebi de imediato que, não, está aí a pandemia, ponto final, e não vamos fazer. E daí até cá, o que é que temos vindo a fazer? Imagine-se que não estamos a faturar nada, rigorosamente nada, ainda não despedi nenhum funcionário e estamos a fazer algo que me apraz registar, e até lhe digo sinceramente, eu coloco mais vezes de fora da RAN Porto e como participante, digo que a RAN Porto não abandonou a população, não abandonou, digamos assim, a comunidade. Estamos a fazer então uns eventos virtuais de cariz solidário. Temos angariado, mesmo assim, sem faturarmos nada, num ano, angariamos mais de 50 mil euros que entregamos a instituições de, digamos, de solidariedade social e que é, ao fim e ao cabo, mantém os funcionários a fazer alguma coisa, porque senão um dia destes até desaprendemos, já nem sabemos organizar. 2, estamos a ser úteis à sociedade. 3, estamos a dizer às pessoas, epá, não deixem de correr, não deixem de praticar exercício físico, porque quando voltarmos vocês estão em forma. Jorge, mas se depois de angariarem essas verbas, elas estão direcionadas para associações sociais, como é que sobrevive a RAN Porto? Tem apoios do governo? A RAN Porto tem tido apoios do governo no que diz respeito digamos, aos postos de trabalho. Temos estado em layoff e, portanto, temos os únicos apoios que temos. Felizmente a RAN Porto não tem dívidas, nós não temos prestações, não temos leasing, não temos nada disso. Também, felizmente, fomos muito equilibrados nestes anos todos e temos algum, como se costuma dizer, pé de meia para aguentar isto, porque acreditamos no futuro. A pandemia veio e eu disse sempre que isto iria durar 2 a 3 anos e, portanto, das duas uma, ou tenho capacidade para aguentar estes 2 ou 3 anos, ou então, mais valia ter fechado já em março e não estava a aguentar agora. Perspectivou logo este percurso desde o início. Sem dúvida absolutamente nenhuma. Agora, naturalmente que se me perguntar, mas como português, como pessoa, não se sente injustiçado com tudo aquilo que está a acontecer? Claro que sim. Claro que sim. Mas injustiçado a que nível? Porque acho que os presidentes de câmaras que tanto receio têm de tanta coisa não deviam ter aberto a possibilidade. E veja-se o que é que está a acontecer em Braga, o que é que está a acontecer em Lisboa, não é? E oxalá não aconteça no Porto, com aquela vinda dos ingleses, embora eles tivessem vindo numa relativa bolha e praticamente contactaram entre eles e enfim, vieram todos testados e, portanto, acredito que no Porto não vai acontecer aquilo que está a acontecer, o que todos vimos. Houve algum controle. O que todos vimos, mas também há que perdoar ao povo os festejos, porque nós estamos cansados de estar em casa. A alegria das pessoas virem para a rua. Eu vi nas televisões as imagens dos festejos em Lisboa da vitória do Sporting, dos festejos em Braga da vitória do Sporting Clube de Braga na Taça de Portugal. E, portanto, aquilo são, digamos assim, é uma alegria absolutamente legítima, em que as próprias autoridades não conseguem controlar. Quer dizer, e até me parece que aqui as autoridades, quando eu estou-me a referir às polícias, estiveram bem, porque ao fim e ao cabo não conseguem, Deus nos livre se então armava-se ali uma guerra civil e não haveria necessidade. Portanto, quando eu digo sinto-me injustiçado, porque eu, se quiser fazer uma coisa, eu estou a fazer um programa todos os domingos chamado Porto Saudável, só posso ter 2 grupos de 10 pessoas cada grupo. Há uma cena muito engraçada, fez este domingo 8 dias, nós temos no Porto, todos os fins de semana, em praças diferentes. E naquele domingo estavam lá os ingleses ainda, o jogo foi no sábado e no domingo ainda haviam por lá muitos de manhã, já a beber cerveja, e nós tínhamos o nosso ponto de encontro do Porto Saudável exatamente no Cubo da Ribeira. Foi muito bonito de coabitar com eles. Quando eu digo coabitar, porque nós só podemos estar 10 e eles podem estar quantos quiserem. Nós, se nos apanharem inclusivamente com uma garrafa de água, às tantas somos multados porque não podemos beber na rua. Enfim, chama-se injustiça, chama-se isto decisões com 2 pesos e 2 medidas. Há uma dualidade de critérios, não é? E nessa perspectiva, acho que, enfim, as autoridades têm que começar a pensar que estão a dirigir a vida das pessoas.
E a vida das pessoas não é só dizer você pode fazer, você não pode fazer, não é só dizer é para bem da sua saúde. Não, calma, porque tudo tem um limite e nós também, em termos psicológicos, e cá está a guerra psicológica, estamos a ficar muitíssimo afetados, isso não tínhamos a menor dúvida. Jorge, só para terminar, em cima da mesa então está a possibilidade do Run Porto realizar iniciativas novamente, pelo menos em setembro. Sim, pelo menos existe essa possibilidade. Sim, a Run Porto tem essa esperança de pelo menos em setembro, o mais tardar outubro, estar a trabalhar, se não for em setembro com a meia maratona do Porto, em outubro com a meia maratona de Braga, e depois em novembro com a maratona do Porto, depois vem em dezembro as São Silvestres. Nós temos essa esperança e nem sequer é pelo dinheiro. Não, precisamos de começar a trabalhar, nós gostamos de trabalhar, nós amamos aquilo que fazemos. E trabalhamos às vezes em condições bem difíceis, porque organizar eventos na rua é tudo muito engraçado quando está muito bom tempo, porque nós organizamos quer esteja bom tempo ou mau tempo, mas nós estamos com saudades de apanhar chuva, de apanhar frio, de apanhar vento, estamos com saudades disso. E portanto temos a esperança que este ano ainda vamos fazer alguma coisa. Sendo certo que, e para terminar, também estou preparado para este ano, de facto, infelizmente, se calhar não se poder fazer nada. Vamos ver, parece-me que em julho já é permitido gente no futebol, acho muitíssimo bem, mas então não se esqueçam de uma coisa chamada desporto / saúde, que é aquilo que eu promovo. Desconfinamento precisa-se. Obrigada. Muito obrigado. Jorge Teixeira, por ter estado aqui no Novo Notícias, diretor-geral e gerente da Run Porto, a empresa que organiza várias corridas na região, em várias regiões, aliás. Acreditamos no futuro, disse Jorge Teixeira. Run Porto, apesar de tudo, tem esperança. Fim de semana de chuva é o que se prevê já para amanhã sábado, com temperaturas máximas de 33 graus e mínimas de 18 graus, vento fraco. Já para domingo, dia 13, também se prevê chuva ou aguaceiros, com temperaturas máximas igualmente elevadas, mas um bocadinho mais abaixo do que no sábado, com 29 graus e mínimas de 17, vento igualmente fraco. É assim que chegamos ao final de mais uma edição do Novo Notícias. Voltamos na próxima segunda-feira. Tenham um ótimo fim de semana. Até lá! Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.